Olá, tudo bem? Neste capítulo sobre a série A Classe Média no Espelho, que eu realizei a partir de uma entrevista com Gessé Souza, o autor do livro A Classe Média no Espelho e tantos outros livros que hoje explicam muito bem o Brasil. Bom, neste capítulo nós vamos saber por que a falta de uma elite industrial no Brasil prejudicou a democracia. Nós vamos entender esta relação, como se deu este arranjo na elite que acabou contaminando a classe média, deformando a classe média e prejudicando o desenvolvimento do Brasil. Acompanhe. Claro, e quem está sendo manipulado, voltando, não é o pobre. Quem está sendo manipulado é essa classe média. Claro. Agora, curiosidade, eu até conversamos antes, a gente estava falando sobre isso. Às vezes, em países da Europa, você não tem uma miséria como tem em países como o Brasil, a pobreza como tem no Brasil. Não. É um país, assim, de maioria de classe média, Claro, vamos dizer o seguinte. claro. É um país muito melhor. Claro, entendeu? muito melhor. Com muito mais melhor, qualidade claro, de vida. Por que a classe média não entende isso? O que acontece? Claro, isso tem que ter um processo de aprendizado, né? Não interessa essa elite, porque é uma elite de rapina. Uhum. Né? Não foi isso eu aprendi fazendo esse livro também, porque para você compreender a classe média, você tem que entender a dominação da elite sobre a classe média, né? Então eu procurei compreender, Joaquim, o processo histórico da formação das classes. As classes se formam na história, não é um gene, né? Não é um gene que passa do sangue, isso não é história. Essa história é o que acontece no embate histórico entre as classes e entre as suas frações. A nossa elite se forma como? Né? A fração agrária do latifúndio, esse latifúndio, que é um latifúndio escravocrata, que é basicamente o cara que roubava a terra e assassinava a gente. Né? Uhum. A base do poder rural entre nós, a forma de acumulação primitiva de capital, continua até hoje é isso. Né? Uhum. Você expulsa o poceiro, mata, rouba a terra dele e o juiz legaliza aquilo. Né? Entende? Basicamente, essa forma como você consegue. A outra fração comercial financeira, né? Que vai montar investimento, e a outra coisa da fração industrial. Essas três frações existiam aqui em São Paulo no começo do século XX. Essa fração industrial era composta por estrangeiros. Matarazzo, Crespi, Weissflog, Calabim, eram todos estrangeiros. Né? Agora, era uma classe que começou a ganhar muito dinheiro, mas como era estrangeiro, por exemplo, Matarazzo tinha muito mais interesse na Itália, fascista, do que no Brasil aqui. Ou seja, a ligação era com o país que ele tinha nascido e não o que os havia enriquecido. Né? Uhum. Esse aprendizado histórico, né, implicou o quê? Implicou uma fração industrial, que é a fração racional do capitalismo. Por quê? Porque ela pensa os seus objetivos de fração de classe podem ser harmonizados com os interesses da sociedade como um todo. Pensa num cara como Henry Ford, que constrói uma grande indústria automobilística nos Estados Unidos, mas ele começa o quê? Ele explora o tempo do trabalhador, mas ele paga muito bem o trabalhador dele. Claro. Tanto que ele pode comprar um Ford. Uhum. Entende? Ou seja, então você pode ter o quê? Quer dizer, o avanço do industrialismo, da indústria, né, ele é compatível com um mercado interno pujante, salários decentes, etc, etc. Né? Uhum. Compare isso com a elite agrária, que vende em dólar para o exterior, seja o café, como era antes, seja a soja, como é hoje. Né? Se o país estiver bem ou mal, o pessoal está se lixando. Se o país estiver mal, é bom para ele, porque ele pode comprar barato. Barato, isso. Entende? A mesma coisa mão com de uma obra fração, barata. Claro, a mesma coisa com a fração financeira. Se acabar o país aqui, ela vai no fundo de investimento, acabar os outros. Né? Claro. Tem nenhum compromisso de longo prazo. E né? hoje ela migra fácil de um lugar para o outro. E essa fração industrial entre nós, ela, ao invés de peitar esse arranjo agrário e financeiro, nunca peitou. Né? Entrou em compromisso. Os filhos desses industriais casavam com as filhas da elite agrária, subordinavam seus interesses de classe a essa elite agrária, que é uma elite atrasada, violenta, como ela é até hoje. Né? Então, quer dizer, quem mandou foram essas elites da rapina, que reproduzem o escravismo. Né? Entende? A coisa de curto prazo. Né? Porque, por exemplo, se você pensar numa elite como alemã, francesa, japonesa, e tal, não é isso? Quer dizer, os caras estão fazendo, eles ficam com a melhor parte do bolo, claro.
não é isso? Mas eles estão montando projetos de longo prazo que beneficiam a sociedade como um todo. O crescimento do país interessa a ele. Interessa a ele. A riqueza do país, o enriquecimento exatamente. interessa a ele. A nossa elite é uma elite canalha, né? Os Estados Unidos perceberam isso. E, claro, irresponsável com os destinos do seu país, quer roubar o dele agora, como era no caso do escravismo. Por conta disso, eu fico repetindo isso. Né? A gente repete o escravismo sobre outra forma, né? Porque a elite tem o mesmo tipo de interesse canalha de curto prazo. Né? Entende? A classe média também adora a coisa da humilhação sobre o trabalhador desprotegido, etc, etc. Né? Entende? Seja empregada doméstica, o motoboy que morre 2 para receber a pizza que é quentinha e tal, para parar e não ter nenhuma. Entende isso? O exercício econômico ele é acoplado à forma de humilhação, à forma de você, entende? De você escravizar os outros, deixar os outros numa distância animalizada. A nossa classe média, por falta de... Entende? Porque isso é moral. Né? Moralidade, realmente, é você respeitar o outro. Né? É você ajudar o vulnerável, entende? Você ter respeito pelas necessidades humanas, né? É ter comoção pelo que está acontecendo com o seu cérebro. Moralidade é isso, né? A moralidade entre nós foi amesquinhada, né? Para essa relação que só interessa a elite e você se escandalizar com a roubalheira no Estado, né? Entende? Quando a roubalheira é real, você é feito de imbecil, literalmente. Essa é a história da classe média entre nós, da forma como ela é dominada. É claro que tem 1000 outros assuntos aí que a gente pode... Eu entendi, mas é interessante que é o seguinte, é como se ela tivesse isso é manipulação. A partir do livro do Gessé foi criada a expressão lá, o baile carnavalesco lá foi feito lá na escola de samba, que era o manifestoche. Na verdade, a pessoa não percebe que, na verdade, o olhar dela está sendo dirigido para onde esta elite quer. Então, o que deveria nos escandalizar, que é a profunda miséria, a sonegação que gera miséria, essa exclusão social absurda, nós, na verdade, naturalizamos isso. Que é a real moralidade, porque a moralidade em todo o país ocidental vem do cristianismo. Né? E daí, claro que ela assume formas seculares. Por exemplo, a ideia de que todos são filhos de Deus é transformada no contexto secular, que todos são iguais perante a lei. Obviamente, Deus vira, de algum modo, lei. Não é isso? Mas é claro que a base, porque são 2000 anos aí de inculcação histórica. Né? O canalha para o cristianismo é quem tem raiva do vulnerável, do frágil. Né? A classe média brasileira é a mais canalha do planeta, porque ela odeia o pobre, o vulnerável. É um ódio covarde, mesquinho. Né? E ela tem a pachorra ainda de se achar moral. Quando a pessoa fala, ela não entende que se mais gente no jogo, como os Estados Unidos perceberam, eu falo que a abolição da escravidão não foi um ato de bondade, foi uma inteligência, foi uma estratégia de país. Mercado, você precisa de um mercado maior. Onde houve elite industrial, houve expansão democrática. Onde não houve, tem como a gente, essas elites atrasadas, mandando, roubando, saqueando, mentindo. Eu falo que esse processo agora, que está no horizonte, é o da mexicanização do Brasil, de uma subordinação total ao interesse dos Estados Unidos, e isso vai ser ruim para todo mundo, como foi ruim para o México. Nada contra o mexicano, mas há uma inserção total, uma subordinação, uma dependência. É muito pior. Dependência econômica dos Estados Unidos. Você acha que vai ser pior? Mas, claro. Então,